Olá, pessoal. Meu nome é Darcy Paulino Lucas Júnior e quero dar as boas-vindas a todos vocês a mais um evento do Sebrae São Paulo. A partir de agora, nós falaremos sobre a importância de satisfazer as necessidades dos clientes. O nosso tema de hoje é: cliente satisfeito gera lucro para a empresa. Preparados? Então vamos lá. Para esse início de bate-papo, eu gostaria de trazer uma primeira pergunta para a reflexão. Você conhece seus clientes? Você conhece quais são os seus melhores clientes? Ou você somente conhece aquele que deu um cheque sem fundo? Esse está lá na parede, não é verdade? Mas conhecer os clientes diz respeito também a quem influencia a compra, quem decide na hora da compra. Enfim, já deu para perceber que essa pergunta não é tão básica assim como poderia parecer no primeiro momento, não é mesmo? Então, vamos refazer essa pergunta. Você conhece a necessidade dos seus hábitos e preferências daqueles seus clientes? E os desejos dos seus clientes? Tanto aqueles que os clientes declaram ou aqueles ocultos, que eles nem expressam. Enfim, a pergunta verdadeira é: você realmente conhece esse cliente? Não se preocupe. A partir de agora, nós iremos passo a passo caminharmos para conhecer as necessidades desse cliente. Nós vamos caminharmos em direção para realizarmos ações para que esse cliente fique satisfeito e gere mais lucro para a empresa. Tudo bem? Vamos caminhar então rumo nessa direção. O primeiro passo que eu gostaria de trazer para você é que nós precisamos conhecer o ambiente que nós estamos inseridos. É importantíssimo conhecer profundamente tudo aquilo que nos rodeia e a nossa empresa, que faz parte desse ambiente. Vem cá, gostaria de trazer para vocês uma primeira camada, que é o macroambiente. Quando falamos de macroambiente, nós estamos falando de fatores políticos e legais, fatores sociais e culturais, fatores tecnológicos, fatores econômicos e também fatores demográficos e os recursos naturais. Esse ambiente que está mais externo à sua organização, ele influencia diretamente o seu cliente e a sua empresa, não é mesmo? Vamos parar para refletir num exemplo aqui de político legal. Quantos impostos afetam diretamente o seu negócio? E por aí vai. Seja as taxas de desemprego, dentre outros. Esses fatores, eles influenciam diretamente a sua empresa e, consequentemente, os seus clientes, mas você não tem tanto poder de influência neles. Mas você é afetado por esses ambientes, né? Por esse ambiente de uma maneira geral. E aí, se nós nos aproximarmos um pouco mais da organização, nós estaremos falando do ambiente de negócio, que muitos também chamam de ambiente setorial. Nesse ambiente estão inseridos os seus fornecedores, os seus concorrentes e ele, que vai ser o foco do nosso encontro de hoje, que são os clientes. Nesse ambiente é muito importante você analisar, empresário, os seus concorrentes, conhecer profundamente os seus concorrentes. Sabe por quê? O seu cliente conhece. Então, é necessário você também conhecer os seus concorrentes, sejam os concorrentes diretos ou indiretos. Outro ponto fundamental é nós conhecermos possibilidades de outros fornecedores. Muitos empresários dizem que para vender bem, primeiro começa com uma boa compra. E aí nós partimos para os nossos clientes, que nessa caminhada nós vamos, passo a passo, ir profundamente no conhecimento desse cliente
para gerar satisfação para ele e, consequentemente, gerar lucro para a nossa empresa. E o último ponto, que é necessário uma análise profunda, é sobre a sua empresa. Ou seja, tem uma análise que ela é muito usada que chama-se análise SWOT. Eu prefiro chamar de FOFA. O que seria a FOFA? São os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e as ameaças que faz parte da sua empresa. Quando você compara a sua empresa com aqueles concorrentes que eu disse agora há pouco, você automaticamente estará levantando seus pontos fortes, seus pontos fracos, as oportunidades que o mercado oferece, inclusive ameaças. Enfim, esse é o primeiro ponto, o primeiro passo dessa nossa jornada. E aí viria, a partir de agora, o segundo passo, onde nós vamos focar nos nossos clientes. Preparados? Então vamos lá. Depois dessa análise geral, você deve focar nos seus clientes, nas suas necessidades e desejos, mas não de forma intuitiva. Esta identificação é um processo contínuo e não uma ação isolada. Portanto, é preciso conhecê-lo. É preciso identificar claramente suas necessidades e expectativas, tanto dos clientes atuais como dos potenciais. Por exemplo, uma simples caixa de sugestão pode ser uma grande alternativa para você, empresário, configurar produtos e serviços e, assim, implantar melhorias que ajudem a manter e fidelizar os clientes atuais e também atrair novos. O diferencial, inclusive, pode estar nos serviços. É através do serviço que nós agregamos valor para esse cliente. Enfim, quando você conhece verdadeiramente o seu cliente, você coloca todos os recursos da organização para satisfazê-lo. Veja o exemplo ilustrativo de uma loja de surfwear. Você deve usar a tecnologia, a criatividade e a experiência do ponto de venda para encantar o seu cliente. O atendente, nesse caso, deve ser da tribo, ou seja, falar a mesma linguagem, vestir-se da mesma maneira, criar identificação com esse cliente. Já pensou se esse atendente estaria de terno, gravata, formal? Não ia dar certo nessa loja, porque esse público-alvo é aquele público descolado. Passamos, então, para um segundo passo, que é necessário agrupar os clientes. Agrupar os clientes é fazer a segmentação do mercado. A melhor maneira de segmentar é agrupar os clientes de acordo com as suas necessidades e desejos semelhantes. Alguns critérios podem ser utilizados, entre eles, idade, sexo, renda, classe social, estilo de vida e aí vai. Vai depender muito das características da sua empresa em eleger os critérios para ofertar os seus produtos e serviços para esse grupo de clientes. Por exemplo, se você tem um restaurante cujo perfil é familiar, famílias que tenham filhos pequenos, você pode e deve oferecer um ambiente de recreação com monitores treinados para que a família possa frequentá-la com sossego. Certamente isso vai ser um diferencial na hora dessa família escolher o seu restaurante ou do seu concorrente. Outro exemplo é de uma boutique feminina. Eu recentemente fui fazer umas compras com a minha namorada. Eu acho a pior coisa. Qualquer homem gosta de fazer compra com a sua esposa, com a sua namorada. Mas eu cheguei nessa boutique e ela tinha lá uma poltrona confortável, canal sintonizado em esportes, eu até esqueci ela fazendo compras. Resultado, ela comprou muito mais do que eu deixaria. Enfim, dependendo do público que você quer atingir, você tem de oferecer produtos e serviços que interessem a esse público-alvo. Tudo bem? Vou dar uma dica de ouro. Para você facilitar nessa segmentação do mercado, existem vários sites interessantes. A ferramenta é uma poderosa ferramenta, a internet, desculpa,
é uma poderosa ferramenta que pode ser usada com grande produtividade para você. Lá temos sites do IBGE, sites de associações de classe, de sindicatos, enfim, que vocês podem pegar diversas informações valiosas. O próprio site do Sebrae é uma rica fonte de informação que você pode acessar gratuitamente e não custa absolutamente nada. Enfim, passaremos agora para um outro ponto fundamental, que é sobre a importância da sua empresa ser constantemente lembrada pelos seus clientes. Estamos falando da divulgação, de divulgar a sua empresa. Como nós podemos ilustrar isso? A Coca-Cola é o refrigerante mais vendido no Brasil e também a mais que investe em propaganda, pois o objetivo é ser constantemente lembrada. Mas aí vem uma dica de ouro, pois você deve estar pensando, se eu tivesse a verba da Coca-Cola. Não. A dica de ouro é você escolher a mídia mais adequada para o seu tipo de negócio. Entre essas mídias, nós temos as mídias tradicionais, como TV, rádio, revistas e jornais, mas temos também diversas mídias alternativas. Por exemplo, a própria internet nas mídias sociais, placas de ruas, o que nós chamamos de buzzdoor, jornais de bairro, associações que têm muito melhor penetração naquele público-alvo com muito menos investimento. Vamos dar um exemplo de uma pizzaria que eu canso de ver nessas minhas viagens pelo Brasil. A pizzaria, muitas vezes, ela divulga num canal de TV regional. Só que o cliente, o consumidor que está assistindo, muitas vezes está a mais de 60 quilômetros. Às vezes, essa mesma pizzaria, se ela escolhesse a distribuição de folhetos, de ímãs de geladeira para os seus clientes atuais e naquela região, com certeza o investimento seria muito melhor e os resultados muito maiores, não é mesmo? Então, a dica de ouro é o seguinte: escolha a mídia adequada, aquela que trará mais resultados para você. Sabe por quê? Assim, as ações de marketing serão mais assertivas e focadas, proporcionando melhores resultados, deixando de ser um custo para tornar-se um verdadeiro investimento. Agora, vem uma dica super importante. Quando você, empresário, está com dor de dente, quem você procura? Não é o dentista? Por que no caso do marketing deveria ser diferente? Você deverá procurar um profissional da área. Já percorremos um grande caminho. Vamos relembrar? Falamos sobre a importância de conhecer os clientes, de agrupá-los e divulgar corretamente sua empresa, seus produtos e serviços naquela mídia que seja mais adequada. Mas ainda temos outros passos para caminhar. Um outro passo fundamental é ouvir o seu cliente. Você, empresário, deve estar aberto a ouvir verdadeiramente as sugestões, reclamações que os clientes fazem. Quando você está verdadeiramente aberto a ouvir profundamente seus clientes, você poderá atendê-los com prontidão e eficácia, visando eliminar as possíveis falhas existentes. Mas ouvir não é uma ação passiva, muito pelo contrário, é você dar respostas ágeis para eliminar as possíveis falhas e melhorias reclamadas pelos seus clientes. Assim, você melhora as características dos seus produtos e serviços, fidelizando esses clientes, porque os clientes se sentem verdadeiramente ouvidos. Quantas vezes, inclusive, as reclamações não são uma oportunidade de acrescentar produtos e serviços que até no primeiro momento a empresa não comercializava? Quantos e quantas empresas comercializam novos produtos e serviços através de ter ouvido seus clientes, não é mesmo? Fique atento a isso. Aproveite essas sugestões, críticas, reclamações
como oportunidades de negócio. Outro ponto que eu gostaria de levantar para você é participar de feiras, promoções, eventos, porque são maneiras de estar fazendo relacionamento com o cliente, ouvindo o seu cliente. Outras opções são válidas, como serviços de e-mail, o SAC. O que seria o SAC? Serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, fazer pesquisas de satisfação, dentre outros. Mas existe uma maneira que não custa absolutamente nada, basta só a sua vontade. É o olho no olho, ouvindo o seu cliente. Faça isso que você vai ter a oportunidade de fidelizar o seu cliente e com certeza esse cliente gerará novos outros clientes para o seu negócio. Por quê? Quando o cliente se sente verdadeiramente ouvido, ele consequentemente se sente valorizado e se mantém fiel. Para terminar esse tópico, faço mais uma pergunta para reflexão sua. Você conhece verdadeiramente as necessidades dos seus clientes? Ou melhor, a sua empresa está preparada para atender essas necessidades que os seus clientes declararam ou até estão com elas ocultas? Eu não sei qual que é a resposta que você irá dar, mas se a resposta for positiva, você está no caminho certo para o seu negócio ter mais lucro. Vamos agora para um último, mas não menos importante passo. Avaliar junto aos seus clientes o grau de satisfação deles em relação aos seus produtos e serviços. É importantíssimo que você conheça esse nível de satisfação. E isso só ocorre quando você faz a mensuração dessa percepção sobre a empresa, dos seus produtos e serviços em relação a ele, cliente. Vale destacar que percepção de valor é quando os clientes percebem, entendem, compreendem que o produto ou serviço que a sua empresa vende vale mais que o concorrente. Seja pela qualidade, seja pela facilidade de compra, pela conveniência, enfim. É aquilo que verdadeiramente gera valor para o seu consumidor. Um exemplo simples que ilustra bem essa ideia são as lojas 24 horas. Lá, quando o cliente vai, ele sabe que os produtos lá oferecidos estão pouco acima em termos de valor dos concorrentes, mas ele percebe essa diferença porque tem estacionamento mais fácil, a conveniência de a qualquer hora do dia ele pegar aquele produto que está faltando na sua geladeira ou despensa, enfim. Isso é um valor agregado para o seu cliente. E gostaria também de passar algumas formas simples e baratas para você avaliar a satisfação dos seus clientes. Entre elas, podemos citar desde fichas de avaliação caseira, que você mesmo pode avaliar seu produto e serviço e pedir para aquele seu cliente que consumiu seu produto e serviço avaliar o seu estabelecimento, até inclusive fazer promoções, lembra do passo anterior, divulgar, e você deixar um espaço em branco para ele dar sugestões, enfim. A caixa de sugestão continua sendo válida, dentre outras formas. Olha que bacana um exemplo para finalizar esse tópico que aconteceu comigo a semana passada. Pedi uma pizza no domingo e no dia seguinte, essa pizzaria me ligou perguntando se eu era o Darcy, enfim, se eu tinha um minutinho, que gostaria de fazer umas perguntas. Eu falei, pois não, porque até eu estranhei, plena segunda-feira, me ligando, o atendente lá fez uma série de perguntas, dentre elas, senhor Darcy, a pizza chegou no horário combinado, estava quente, o entregador foi educado, olha que fantástico essa pizzaria fez, o sistema que ela criou para avaliar a satisfação dos seus clientes, num horário que com certeza não é naquele horário de fluxo, de movimento, mas ela pôde ouvir os seus clientes, ouvir a avaliação
dos seus clientes e, com certeza, a partir daí, ela vai adequar seus processos, produtos e serviços para atender essas expectativas que foram levantadas. Convido você agora a assistir um vídeo que mostra como o empresário, a partir de informações adquiridas pelos clientes, pôde criar um grande negócio. Vamos lá? A Fato a Mano é uma empresa que produz, vende e distribui massas caseiras para restaurantes, hotéis e empórios sofisticados. Inovando em cada processo, o empresário Amaury Carvas transformou a criatividade em filosofia de trabalho. A ideia da Fato a Mano nasceu quando vimos a necessidade de produzir nossa própria massa, porque tinha dificuldades com os fornecedores. A melhor massa era mais cara e ele sempre atrasava na entrega, mancava no fornecimento, eu não podia contar com essas falhas. Se limitavam no branco e no verde, de presunto, mussarela, 4 queijos, frango, requeijão. E podia fazer muito mais coisa, o mercado já tinha mais coisa, eu queria mais coisa para o meu restaurante. Então começamos a inventar recheios novos, né? A gente foi fazer o que não tinha no mercado, pondo cores e formatos diferentes. Mas como garantir que boas ideias estejam em sintonia com o mercado? Atitudes como observar e pesquisar alimentam as ações criativas e fornecem autoconfiança para inovar. Tá vendo o mercado, né? O que tá rolando, qual é a moda do mercado. Então a gente tem hoje mais de 300 tipos de recheio, porque sempre pede uma coisa nova e vamos fazendo. Também é preciso muita criatividade na hora de vender e divulgar um produto diferenciado. Quanto mais específico, maior o desafio. Por isso, Amaury desenvolveu algumas estratégias para se destacar dos demais vendedores e atrair a atenção da clientela. Então eu resolvi procurar um atalho. Então eu tinha que falar com o chefe de cozinha, que é o que decide, de deixar ele sabendo com que preocupação que eu fazia o meu produto. A gente se preocupa com o detergente bactericida em todas as pias que nós temos aqui, com uma toalha que não é reciclável, né? Então isso ajuda a vender o produto, sem dúvida. Hoje, a Fato a Mano está estabelecida no mercado de massas especiais, com dezenas de produtos e o reconhecimento por sua qualidade e inovação. Como vimos, esse foi um bom exemplo de como o empresário procurou conhecer, agrupar, divulgar, ouvir e avaliar a satisfação dos seus clientes. E assim, literalmente, colocou a mão na massa e criou grandes oportunidades de um produto até então considerado comum. Esse é um belo exemplo de inovação, de fazer diferente. E você, empresário, na sua empresa, o que você pode fazer diferente? Não sei qual será a sua resposta, mas seja ela qual for, a necessidade de passar por todos os pontos que falamos. E quais são esses pontos? Vamos relembrar? É importante primeiro você conhecer verdadeiramente o seu cliente, agrupá-los de acordo com suas semelhanças e necessidades. Divulgar os seus produtos é fundamental, pois quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Aí depois é importante estar verdadeiramente aberto a ouvir verdadeiramente, tanto as coisas boas como aquelas que não são tão boas, porque assim você poderá fazer melhorias nos seus processos, produtos e serviços. E por último, avalie, dê a oportunidade do seu cliente avaliar para você ter conhecimento do nível de satisfação dele. Uma frase que ilustra muito bem o que nós queremos que você, empresário, faça é buscar constantemente a simplificação da compra e o relacionamento com o seu cliente, oferecendo cada vez mais produtos e serviços personalizados. Só assim você terá a possibilidade de lucrar mais nesse cenário cada vez mais competitivo. Estamos chegando ao fim do nosso encontro e gostaria de falar que o Sebrae está à disposição para você, empresário, lucrar mais e assim trazer mais empregos e o desenvolvimento desse país.
Muito obrigado.